é muito diferente do Martí, tem uma história de vida muito diferente do Martí, vive no Uruguai, tudo certo, tem trânsito entre os intelectuais uruguaios, da passagem do 19 para o 20, e escreve essa pequena obra, essa edição que a Unicamp fez do Ariel de Rodó, desse tamanhozinho, uma pequena obra com esse título Ariel, que vai por caminhos muito distintos daqueles presentes nos artigos do Martí sobre a nossa América, mas que também lançam as sementes para se pensar a América Latina de uma forma radicalmente nova para a época. O Ariel foi publicado pela primeira vez no ano de 1900, um pouquinho depois, portanto, dos artigos do Martí, né, que são de 1891, 92, são da primeira metade da década de 1890. O Ariel vem em 1900. Quem sabe de onde vem esse nome Ariel? Tempestade do Shakespeare. Exatamente, a peça A Tempestade do Shakespeare, em que o Shakespeare conta a história de um rei que teve o seu trono usurpado. Esse rei se chamava Próspero, e esse senhor se exila com sua filha Miranda em uma ilha, provavelmente, pelas indicações que são dadas, no Mar do Caribe. E nessa ilha, Próspero, esse rei destronado, conta com os serviços de dois escravos, Ariel, por um lado, e o outro, Caliban. Ariel e Caliban. Caliban, que, escrito dessa forma no espanhol, né, é considerado uma série de interpretações sobre a origem da palavra Caliban, mas que seria um anagrama da palavra canibal. Então, uma relação aqui com a ideia do canibal e das imagens que Shakespeare teria no século XVI sobre a descoberta do Novo Mundo, a descoberta da América. E a peça já estaria, portanto, repercutindo esse mundo dos humanistas europeus que representaram, que procuraram pensar sobre o Novo Mundo, os índios, os nativos. Há uma efervescência intelectual na Europa do século XVI em torno dessa descoberta de um novo continente lá do outro lado do Oceano Atlântico. E a produção da peça A Tempestade estaria, de alguma forma, conectada com esse imaginário que se forja ao longo do século XVI com as notícias que chegavam lá do continente americano. Então, A Tempestade é escrita pelo Shakespeare, contando a história da relação entre Próspero com Ariel e Caliban. Eu não vou contar aqui a história da peça, mas só quero chamar a atenção para as qualidades atribuídas a Ariel e a Caliban na peça de Shakespeare. E, basicamente, há muitas representações dessa peça até hoje, no teatro, no cinema, na literatura. As pessoas voltam a ela, reinterpretam. Então, há muitas leituras sobre essa peça. Mas, basicamente, Ariel era um escravo que representava o belo, o etéreo, as coisas do espírito. Ao passo que Caliban representava o terreno, representava o instinto, representava as coisas mais baixas, as coisas carnais, as coisas da terra. E essa oposição entre o belo e o etéreo, e por outro lado a força, o instinto, o impulso mais violento, mais destrutivo, é uma oposição que acompanha toda a narrativa de A Tempestade. Essa peça, uma peça como as demais de Shakespeare, uma grande repercussão, foi atravessando os tempos, com representações teatrais, ao mesmo tempo com leituras, com leituras críticas. E no século XIX, um pensador francês chamado Ernest Renan, na França da década de 1870, portanto, já próximo aqui da época do Rodó.
O Renan era um pensador, um teórico francês conservador da segunda metade do século XIX, um teórico conhecido por outros escritos seus. Escreve um texto chamado Caliban, La Suite de la Tempête. La Suite de la Tempête quer dizer a continuação da tempestade. Caliban, a continuação da tempestade. E nesse texto, que é um texto que depois foi recuperado por vários autores para se pensar como é que o Rodó chegou onde ele chegou, o Renan fazia a seguinte proposição, de que o Caliban representaria de alguma forma as multidões que apareciam na Europa, nas grandes cidades europeias da segunda metade do século XIX e que precisavam ser contidas, controladas, porque essas multidões ameaçavam o privilégio das elites tradicionais, das velhas aristocracias, que eram essas sim, devotadas às coisas do espírito. Os aristocratas nunca precisaram pensar em dinheiro, pensar em investimento, eles puderam sempre cultivar o espírito, ao passo que essa multidão vinha com a ganância, a voracidade pelas coisas materiais, e quando a democracia se anunciava como o novo regime político, o regime político dos novos tempos, essa multidão gananciosa, baixa e pouco ilustrada poderia tomar o lugar das velhas, sábias e cultivadas elites. A democracia nivelaria o poder político, as prerrogativas políticas, nivelaria no pior sentido da palavra. A média é que daria o tom. As decisões seriam tomadas pela média sempre, pela maioria. E essa média era medíocre e, portanto, muito inferior à qualidade, à sofisticação, à inspiração que caracterizava essas elites tradicionais. Então, o Renan teria feito uma releitura da Tempestade de Shakespeare, se apropriando da figura de Caliban para associá-la a esses instintos baixos, grosseiros de uma multidão que ascendia politicamente na Europa do século XIX e que colocava em xeque as velhas formas de governo, de pensamento, de cultura, porque essas velhas autoridades estavam agora ameaçadas pela força da democracia e das multidões que povoavam esses regimes democráticos. Então, a discussão proposta pelo Renan vai nessa chave. Daqui a pouquinho eu vou voltar a isso para falar do Rodó. Mas quando o Rodó escreve o seu Ariel no ano de 1900, o que ele escreve? Ele vai falar claramente disso, das multidões? Não para uma primeira leitura, uma leitura à primeira vista. E é por isso que ele foi interpretado de uma certa forma por muito tempo, e depois eu vou falar do Antônio Mitre, que propõe uma nova interpretação sobre o Ariel de Rodó, que aproxima o Ariel de Rodó às perspectivas do Renan. Quando a gente lê o Ariel de Rodó, a leitura é muito surpreendente, porque nesse texto, que é um texto ensaístico, ele vai falando as coisas assim, ele vai falando de uma forma sempre também literária, com belas imagens. Ele conta a história, na verdade, de um mestre que fala aos seus discípulos. E esse mestre que fala aos seus discípulos, fala aos seus jovens discípulos, como se ele estivesse assim em uma praça em Atenas, dissertando filosoficamente para os seus jovens e promissores alunos. Esse mestre fala sobre a América Latina. E a América Latina é associada a Ariel. Ariel é a metáfora do Rodó para a América Latina. Ao passo que Caliban é a metáfora de Rodó
nas palavras desse mestre, que vai dissertando as suas ideias, as suas imagens sobre as montanhas, é tudo muito, muito elaborado em termos do discurso, mas ele vai tecendo uma imagem de Caliban como metáfora da América anglo-saxã, ou seja, os Estados Unidos. Caliban é uma metáfora dos Estados Unidos. América anglo-saxã. De que forma Caliban simboliza os Estados Unidos? Caliban simboliza aqui uma sociedade utilitarista, uma sociedade imediatista, uma sociedade materialista, uma sociedade também que tende à democracia, e é uma democracia onde pesa a vontade da maioria. E a vontade da maioria é, mais uma vez, medíocre. É uma vontade que não é lapidada, que não é esculpida. É uma maioria em que realmente as questões banais da força, da esperteza, prevalecem sobre as verdadeiras qualidades do espírito. E o Rodó chega a falar, inclusive, na condição dos homens que estão na fronteira nos Estados Unidos, os homens que vivem nesse processo de expansão rumo ao oeste. E o que é essa sociedade que se constrói na fronteira, na linha de fronteira, que está sempre se expandindo nesses Estados Unidos do século XIX, né? Ela vai avançando na medida em que a ocupação avança. Esses homens da fronteira, mais do que ninguém, encarnavam essa coisa instintiva, violenta, gananciosa, que seria expressão dessa América representada por Caliban. Então, ele está falando da América e com ênfase nesse mito da fronteira, que vocês sabem que o Turner, lá nos Estados Unidos, exaltou a importância da fronteira aberta para que a sociedade norte-americana se mantivesse vigorosa, disposta, com iniciativa. E o Rodó vai dizer, não, a sociedade da fronteira é a pior expressão dessa faceta da América anglo-saxã como Caliban, como utilitarista, materialista. Ao passo que Ariel representaria esse espírito etéreo, belo, filosófico, desinteressado, prevalecente na América Latina. Desinteressado porque a filosofia, a arte, as coisas do espírito não precisam ter resultado. Elas são um bem em si. E a sociedade latino-americana estaria aberta a essa postura, a essa atmosfera em que o belo, o filosófico é que pautariam as condutas, as orientações mais importantes. Ou seja, a América Latina era uma América que vivia em uma chave arielística, uma chave ainda, portanto, em que as coisas do espírito, da cultura, da arte, da filosofia prevaleciam sobre o desejo de transformar, ganhar e obter sempre resultados concretos. Nessa oposição, por que o Rodó se prende ao conceito de América Latina? Isso não é gratuito. Para ele, a América Latina era dessa forma, carregava essa chama arielística, porque ela era herdeira de toda uma civilização latina greco-romana. O latino do Rodó é um latino que vai ao encontro daqueles textos que, em meados do século XIX, circularam na Revue de Monde. O Michel Chevalier, por exemplo, também criticando a América anglo-saxã e dizendo a América espanhola e portuguesa são, na verdade, América Latina, porque nós todos partimos de uma mesma chave de civilização que vem lá do mundo clássico. Então,
essa ideia não era uma ideia nova. O próprio conceito de América Latina já havia se projetado com essa perspectiva de que o latino unia todo um braço de civilização que remontava aos gregos e aos romanos, e passava pela França, e passava pelo mundo medieval, e passava pelo mundo moderno. Então, para o Rodó, arielística era toda essa tradição civilizatória que vinha do mundo clássico greco-romano. E não é à toa que esse mestre fala aos seus alunos como se ele fosse um filósofo grego. Toda a atmosfera do livro recupera essa percepção de um mundo clássico, de um mundo que contempla a beleza que há nas coisas e não parte sempre para a apropriação, a transformação, o resultado. Então, essa postura contemplativa era fundamental entre os filósofos gregos e permanecia viva na América Latina da virada do século XIX para o XX. Bom, o texto Ariel foi um texto que rapidamente circulou por todas as partes. Ficou conhecido em outros países da América Latina, saiu do Uruguai, foi para todas as partes, foi comentado, foi resenhado, foi citado, foi elogiado, foi copiado de algumas formas, enfim. O Ariel de Rodó tem uma repercussão muito rápida e muito intensa. E, de uma maneira geral, ele sempre foi visto como uma afirmação de defesa identitária da América Latina em face dos Estados Unidos, em face daquilo que o Martí também apregoava, ou seja, a ameaça de expansão dos Estados Unidos, as pretensões imperialistas dos Estados Unidos. Por que o Rodó teria escrito isso? Também para marcar a posição de defesa dos Estados Unidos a posição de defesa da América Latina contra os Estados Unidos. Essa seria a interpretação mais consensual, mais corriqueira que se fez do Ariel de Rodó. Assim como Martí, ele também ergueu a bandeira de afirmar a América Latina como um bastião de resistência contra as pretensões expansionistas norte-americanas. E essa leitura sobre o Ariel de Rodó está presente em vários autores. Entretanto, e aí para caminhar aqui para a conclusão, há um autor que é um cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais, Antônio Mitre, que publicou já há vários anos um artigo que depois foi incorporado a esse livro, O Dilema do Centauro, que foi publicado pela UFMG. Esse artigo dele se chama Fenômenos de Massa na Sociedade Oligárquica. Fenômenos de Massa na Sociedade Oligárquica. O Despontar da Modernidade em Ariel de Rodó. Então, vejam só o termo, né? Fenômenos de massa na sociedade oligárquica. Nesse artigo, que foi incorporado depois ao livro, o Antônio Mitre propôs uma nova interpretação acerca das motivações que estiveram na base da escrita do Ariel por Rodó. E para essa reinterpretação, o Mitre aproxima a metáfora construída pelo Rodó no seu Ariel à perspectiva do Renan lá na França. E o Antônio Mitre vai defender a seguinte tese, a tese de que o Rodó escreve esse livro, Ariel, no ano de 1900. Em 1900, o Uruguai estava sendo revolucionado pela chegada de imigrantes. Assim como a Argentina, nós falamos da imigração na Argentina, não falamos da imigração no Uruguai, mas os imigrantes vêm para a região do Prata e também se instalam muito fortemente na cidade de Montevidéu. A cidade de Montevidéu, assim como em Buenos Aires, aquela coisa dos pensadores nacionalistas de direita, a geração de 1880, aquilo tudo que nós comentamos, assim como em Buenos Aires houve um estranhamento, uma
um constrangimento em relação àquela horda de imigrantes pobres, anarquistas, analfabetos que iam transformando a paisagem urbana, também isso teria se dado em Montevidéu. Imigrantes que vinham da Itália, que vinham da Espanha, que vinham de outras partes da Europa e que chegavam realmente de Malicuia em grande volume e que tornavam a paisagem de Montevidéu uma paisagem quase que irreconhecível. Ou seja, quando Rodó escreve o seu Ariel, ele estaria informado por um ambiente onde as elites tradicionais, as elites agrárias tradicionais do Uruguai, estariam se sentindo ameaçadas por essa chegada abrupta de uma grande onda de imigrantes. E para o Antônio Mitre, quando o Rodó constrói a metáfora do Calibã, ele, na verdade, não está preocupado com a expansão imperialista dos Estados Unidos, até porque os Estados Unidos estavam muito distantes do Uruguai. O capital imperial que havia no Uruguai nesses anos era o capital britânico. Os Estados Unidos estavam perto de Cuba, perto do México, mas não do Uruguai. A hipótese do Antônio Mitre é a de que Rodó não estava falando contra os Estados Unidos como potência, como império, mas estava falando contra o que o Antônio Mitre vai chamar de nordomania. O que é a nordomania para o Rodó? Seria toda uma concepção de vida, uma maneira de viver o cotidiano, uma concepção de democracia na política, uma concepção sobre a cultura material, os utensílios, as coisas usadas no dia a dia, que seria originária dos Estados Unidos, mas que, na verdade, vinham sendo carregadas por esses imigrantes, essas populações urbanas que queriam a modernidade, que queriam um jeito de vida. Falar em American Way of Life para essa época é cedo demais, mas que queriam formas de vida modernas que quebrassem com a tradição. Essa é a ideia fundamental. Populações urbanas que queriam quebrar com a tradição. Quando, na opinião do Antônio Mitre, o Rodó cunha a imagem do Calibã, ele está, na verdade, criticando essa maneira moderna de vida que se opunha à tradição. E Rodó estaria querendo preservar um lugar para a tradição. A tradição seria Ariel, seria essa chave da filosofia, das elites cultivadas, essa chave greco-latina. O Antônio Mitre, no entanto, diz o seguinte: por que o Rodó queria preservar um lugar para a tradição e fica criticando esse jeito moderno em que cabem a democracia, em que cabem as multidões, em que cabem os novos hábitos, as novas ideias? Porque ele queria blindar essas elites agrárias contra qualquer transformação. E aí, eu falando, fico um pouco descolado, porque tem toda uma construção desse argumento no texto. Eu vou falar aqui só da conclusão, mas esse argumento é construído no texto. O Antônio Mitre afirma o seguinte: na verdade, Rodó não queria blindar completamente a tradição contra a modernidade. Ele queria preservar um lugar para a tradição, mas abrindo uma brecha para as transformações modernizadoras. No campo da política, isso significava, na visão do Mitre, que o Rodó defendia a meritocracia, ou a ideia de uma aristocracia consentida. Consentida. A ideia, esse termo, aristocracia consentida, é um termo que vai aparecer no Brasil dos anos 10, dos anos 20, na Argentina, em vários países do início do século 20. É uma ideia que tem um lugar, realmente, no debate, no cenário de ideias políticas do início do século 20. O que quer dizer uma aristocracia consentida? A ideia de aristocracia consentida é de que é importante, sim, que haja uma aristocracia
do espírito para se contrapor à mediocridade. A democracia é a mediocridade, na visão de autores como Rodó. A aristocracia consentida reconhece a importância de uma elite dirigente que tenha um espírito elevado, que não seja medíocre. Mas essa elite dirigente não necessariamente é a elite de sangue, é a elite de berço. Existe lugar para absorver os novos talentos. Existe um lugar para absorver os espíritos elevados que não nasceram na elite. Então, o Antônio Mitre vai fazer toda uma construção para demonstrar a hipótese dele, que é a hipótese de que o Rodó ataca o Caliban, que seria essa onda de uma modernização arrasadora, preserva a tradição através da imagem do Ariel, mas faz um jogo ao longo do seu livro Ariel, isso tudo na visão do Mitre, que é um jogo em que os dois polos não estão radicalmente separados, eles não são completamente inconciliáveis, não. Existe um jogo de oposições, mas existe também um espaço para uma articulação que se resolve, no que diz respeito à política, através dessa ideia de uma aristocracia consentida. Ou seja, a democracia pura e simples não deve vicejar no Uruguai, não deve. Mas, ao mesmo tempo, a elite agrária tradicional não deve permanecer dominando exclusivamente. É preciso que haja alguma forma de integração entre esses dois polos. E essa integração vai ser a manutenção de um lugar reservado a uma aristocracia de espírito, mas a uma aristocracia que pode ser renovada conforme o mérito de cada um. O que eu acho importante vocês entenderem aqui, que a construção de um discurso sobre a América Latina grandiosa, de origem greco-romana e, portanto, nobre, e não esse lugar da barbárie, do atraso que todo mundo sempre falou, essa é uma imagem que surge no discurso do Rodó, através da obra Ariel, e surge com grande eloquência, com grande contundência e repercute muito. Ela surge por motivações que são controversas. Ou seja, não necessariamente aqui a gente deve entender o Rodó querendo afirmar a América Latina pela América Latina. Ou seja, a ideia de América Latina como sendo realmente o seu objeto ao escrever esse texto. Talvez faça sentido essa tese do Mitre. Ele fala de uma América Latina, na verdade, para responder a pressões que estavam em voga no Uruguai. Eram embates da sociedade uruguaia, mas ele usa uma imagem muito mais grandiosa e persuasiva para poder se reportar a questões internas do Uruguai. Entretanto, aquilo que talvez ele tenha escrito para se reportar a essas questões internas do Uruguai teve apropriações que extrapolaram em muito esse possível foco. E nessas apropriações, efetivamente, a ideia de uma América Latina arielística, nobre, inspirada, voltada para o belo, essa imagem também teve vida longa nas décadas que se seguiram. E foi sendo visitada por vários outros escritores, intelectuais e artistas que se seduziram, sim, pela ideia de uma América Latina que podia ser pensada afirmativamente. Ainda que, talvez, para o Rodó, mais do que defender a América Latina, a questão aqui fosse trabalhar uma ideia que pudesse responder a essa disputa entre tradição versus modernidade que estaria colocada na cidade de Montevidéu na passagem do século XIX ao XX.